Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que Ele nos dá esta noite, de podermos estudar um pouquinho mais seu Evangelho, aprender um pouco mais com todos os nossos irmãos presentes. Muito bem, vamos hoje iniciar nos entregando na mão de Jesus, orando e meditando com Ele por alguns minutinhos, agradecendo por tudo que Ele tem nos colocado em nossas vidas. Né? Muito bem, vamos então orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, em especial ao Dr. Deolindo, que está sempre junto conosco, nos acompanhando em todos os nossos encontros. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 27. Tem o título Pede e Obtereis. Nós vamos estudar hoje o subitem Qualidades da Prece. Então, o item 1 nos traz a seguinte orientação. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de vosso Pai, que está nos céus, perdoe também aos vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. O item 3. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, como sendo justos e desprezando os outros. Dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante,
Não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Item 4. A qualidade da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orares, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, números 7 e 8. Muito bom. Está aí, então, o caminho de como olhar, né? Colocar o sentimento, não é verdade? Mas o nosso irmão Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Se for ver bem, nós somos uns constantes pedintes. Pedimos, pedimos, pedimos e agradecemos muito pouco. De maneira geral, tem as exceções, sempre tem. Por que eu falo isso com muita segurança? Na oração do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou, fazemos 7 pedidos durante a oração. Não deixeis cair em tentações, livrai-nos dos males. São 2 delas eu estou trazendo aqui. Então, todos os dias nós estamos pedindo, pedindo, pedindo. Na verdade, e sabemos que nós podemos contar, senão não estaríamos pedindo. Isso diariamente. Lógico, se Jesus nos sugeriu para pedir para o nosso Pai, através da oração Pai Nosso, é porque com certeza obteremos. Por outro lado, além dos pedidos, nós fazemos também as nossas promessas, né, ao nosso Pai. Fazemos. Tem gente que faz repetido sem sentir isto. Por isso, eu deixar um gravador em casa. Porque está lá, ó, exemplo. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós, aí, ó, a promessa, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. E geralmente a gente não cumpre. Geralmente a gente não cumpre. Geralmente, eu não tô, tem exceções. E se não cumpre isso de alguma forma, o que você prometeu ali, tudo bem, você prometeu, significa que ainda você não tem credibilidade. Não dá para confiar em você. Entre aspas, não tem muito merecimento ainda, irmão. Tudo bem? Você pede e não cumpre a tua parte. Hã? Nesses versículos lidos, fica claro que para cumprir as promessas, o indivíduo tem de ser humilde. Você prestar atenção, porque quando a gente fala em virtudes cristãs, a base é a humildade. Senão, ele não consegue receber o que ele pediu. Portanto, a oração dominical, além do mais, presta bem atenção, ela é extremamente inteligente, educativa, orientativa, e ela traz pré-condições. Tem muita gente que entra de alegre, faz todos os dias, mas não reflete nas vírgulas. Não reflete nas vírgulas. Talvez seja uma preguiça de pensar, ou cheio de atividades, enfim.
Mesmo porque a energia mental liberada pelo orgulhoso, sabe aquele cara orgulhoso, ela não é o suficiente para sensibilizar os emissários de Jesus. O texto deixa bem claro aí, olha, humildade, humildade. E, em resumo, a energia do orgulhoso não é boa. E muitas vezes a gente é orgulhoso sem perceber, sem saber, inconscientemente, de alguma forma, ser orgulhoso. Aí não é fácil. A questão está no, a questão no fundo, vamos parar para pensar, está no que se pede, olha bem, o que se pede, o que se pede, quando receberá, quem deve receber, se merece, quem que é você para merecer, enfim, o quanto vai receber do seu pedido, o porquê que você deve receber aquilo que você está desejando, e onde receberá e como receberá. Portanto, existe aí todo um questionamento aí em cima, um acompanhamento, nós não estamos soltos, dá uma olhada para esse universo, eu adoro falar sobre isso, toda reunião a gente comenta, quem controla esse universo, irmão, e esse universo está aí há milhões de anos, você vai querer dar aquele jeitinho de beira de praia, querer enganar? Não dá para enganar. E, além do mais, tem um planejamento. Opa, não é assim, não é verdade? Perceberam bem? O que, quando, quem, quanto, porquê, onde e como. Não é apenas, eu quero isso, eu quero, por favor. Não é bem assim, não. O que mais importa para nós, geralmente, dependendo da situação do aperto, é o quando nós vamos receber a graça. E aí a gente fica ali, né, naquela ansiedade. Hoje é interessante, estar conversando com uma moça do caixa, eu brinquei com ela, né? Brinquei com ela, falou, olha, sem pressa, moça. Por favor, você está sendo muito acelerada, calma. Eu não quero me sentir estressado. Eu estou no interior do estado de São Paulo. Aqui é interior, mais devagar. Ela olhou assim para mim, ela ria, né? Eu falei, moça, eu estou falando sério. Eu não quero sair daqui estressado. Eu não quero me sentir no McDonald's, acelerado, tudo rapidinho. Não. O brasileiro é campeão de ansiedade. Eu estou querendo baixar a bola, diminuir esse título. Então, olha, quando nós vamos receber? Eu quero para ontem. Ah, irmão, mas o que você fez para receber para ontem? Você não merece, irmão. Você não merece. Pô, eu quero, por favor. Ah, não acredito mais em Deus. Geralmente é essa conversa. Sendo que para Deus, o que conta é bem analisado. O que você pede, ele analisa profundamente tudo ali, ó, se isso vai contribuir com a sua alma, se de repente é apenas um desejo supérfluo, motivado pela televisão, pelo vizinho, pela sociedade, as comparações que a gente faz, eu quero ser o melhor, eu quero estar na frente. Sabe aquela conversinha manjada, que surge aí nas novelinhas, nas manipulações que a gente assiste de todo lado. Acho que ninguém tem dúvida, ninguém tem. Não é possível que não tenha, com toda essa verdade vindo aí aflora, está dormindo de botina, está morando em outro planeta, não é possível. Então, veja bem, tudo isso é analisado. Fala, irmão, você foi vítima. Mas eu quero, eu preciso. Irmão, para a tua alma isso não vai fazer bem. Você vai se perder. Então, veja bem, tudo é muito bem analisado. Tem uma estrutura nos acompanhando. Anjo da guarda, guia, enfim. Né? Isso muito bem acompanhado. Considerando as reais necessidades da alma. Geralmente, nós pedimos aquela porta larga, eu quero facilidade, eu quero conforto, eu quero mudar para Porto Seguro, eu quero ficar numa rede ali descansando. Ah, meu Deus do céu. Oh, ingenuidade. Aqui é um planeta de prova e expiação. Você foi vítima da escola, de professores, da sociedade, de filminhos americanos. Enfim, você foi vítima. Você foi vítima. Você não percebeu que você veio aqui, você é um grande devedor, você não percebeu, você quer ser igual a todo mundo, não quer ficar para trás. Aquela conversinha furada. Ninguém pede porta estreita. Uma vez eu conheci um casal que ele
Esse casal espírita, vocês não precisam acreditar, fiquei sabendo lá no centro Leocádio Correia de Bauru, que o camarada pediu um filho com deficiência. Eu vou repetir, porque todo mundo... Ele pediu um filho com deficiências mentais. O camarada muito consciente, ele sabia qual era a missão dele aqui, enfim, eu não vou entrar em detalhes, senão vai dizer muito. Bom, mas vamos voltar para cá. Se a pessoa é diabética, ok? E pede saúde, mas não evita os produtos com açúcar. Não pode ver um doce, ele até treme na base. Não tem sentido. O que vocês acham? Ele vai obter ele vai ter saúde? Ele vai obter essa tal de saúde? Não. Ele tem que fazer um esforço no caso dele. Tem ali uma causa, essa diabetes. Volto a enfatizar. Tudo é meritocracia. Tudo é meritocracia. Consumindo açúcar, ele aumenta tranquilamente a probabilidade de ele ter problemas. Não consumindo açúcar, ele aumenta a probabilidade de não ter problemas. É básico. E o que leva uma pessoa a desenvolver diabetes? Ocorre principalmente em pessoas com excesso de peso, comportamento sedentário, olha a comodidade, hábitos alimentares não saudáveis, enfim, ou até uma história da família com diabetes, aí já é um outro tema. Mas perceberam, olha, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o estresse em inglês, estresse em português, pode alterar diretamente a glicemia, e isso pode ocorrer de duas formas. Primeiramente, as pessoas estressadas não tendem ou melhor, tendem, né, a não se cuidar de forma adequada, o que faz com que muitos não se alimentam bem, não praticam atividade física e até mesmo abusem do álcool. Então, mas vamos lá, é interessante, eu vejo muitas conversas de médicos, de sugestões, não abusar do álcool. Oh, meu Deus. Aí uma parte eu vou sair um pouquinho fora, porque tem a ver com esforço, e é interessante. Em suma, o que eles não colocam? Elimine o álcool, irmão. Destrói neurônios. Seu corpo não foi feito para isso. Não, mas só toma no final de semana para relaxar. Ô, louco! Que isso, irmão? Que? Como assim? Você está bebendo. No final de 60, você bebeu muito. E estragou muito o neurônio, parte física, fígado. E, além do mais, atrai irmãozinhos espirituais que gostam muito de você. Gostam quando você está bebendo. Quando você está trabalhando, orando, eles zarpam. O corpo humano não foi feito para isso. Então, todo mundo quando fala, olha, não abusar da bebida alcoólica, é gente que está em cima do muro, médico que está em cima do muro. Não pode beber, gente. Isso é uma das grandes jogadas do mal. As pessoas normalizaram isso. Isso não é normal. Não é normal. Será que eu tenho que gritar no microfone na Avenida Paulista? Não é normal beber. Alemães bebem, todo mundo. Então, veja bem. Você acha que um camarada que bebe atrai irmãozinhos ao redor? A oração dele como que é, hein? Dá para imaginar a oração? Hein? A oração dele? Cheio de irmãozinhos ao redor, viciado em bebida. Ah, meu Deus. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o estresse pode alterar diretamente a situação, tá? Conforme nós comentamos aqui, e isso não faz bem. E uma vez, eu vou comentar aqui, porque é muito importante essa disciplina nos dias atuais, nós estamos falando aqui de um pecado capital, e que influencia, atrai irmãos viciados, tudo bem? É uma luta minha, mas eu estou trazendo aqui, eu estou confidenciando algo. Eu estava uma vez com um amigo e ele comentou que ele conhece uma senhora que ele admira demais. Ela tem diabetes já há muito tempo e ela controlou, mas de uma forma fantástica. E ela já estava com 90 anos. E ele falou, olha, Davidson, eu aprendi com ela a comer um pouquinho, praticamente tudo ela come, mas bem pouquinho. E ele, copiando ela, ele emagreceu. E eu até brinquei, ele explica, falei, olha, você afastou irmãozinhos aí, porque ele era gordinho sem ser necessário ser gordinho. Então eu lembro dessa fala, que em resumo,
Eu estou falando aqui em disciplina. Vocês estão percebendo? E o texto fala em disciplina. Fica bem claro aqui a importância da disciplina. Esquece, sem disciplina não há êxito. Faz uma pesquisa, quem são os vencedores? Como pai, por favor, fala vencedor, a gente já pensa aquele camarada multibilionário. Não. Um pai vencedor, sabe aquele pai nota 10? O marido nota 10, a esposa nota 10, são vencedores. Irmão nota 10, primo nota 10, amigo nota 10, funcionário nota 10, empresário nota 10 também. Qual que é o segredinho deles, que é a base? São todos disciplinados. E vocês acham que pegar o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou, nós vamos conseguir sem disciplina? Não. Eu vou repetir. Não, esquece, irmão. Mais um amador aqui gastando vida, desperdiçando vida. Vai voltar, vai voltar. Não é verdade? E aí, não sei se vai ser para cá, porque a regeneração está aí, não vai dar tempo de voltar para cá. Por isso nós temos que se esforçar. Jesus deixa bem claro também nesses versículos que aquele que busca, encontrarás. Mas tem que buscar. Aquele que bate a porta, ela abrirá, mas tem de bater. Aquele que pede na oração, obterá. Mas tem de pedir, e tem que saber pedir. É o que nós vamos estar conversando, estamos conversando. Então, vamos resumir. Você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Você está ali cheio de irmãozinhos ao redor, que não é fácil. A tua oração, eles seguram. E muitos aqui, possivelmente, eu não vou falar muitos, pelo menos um ou outro de nós aqui, começamos a orar e no meio da oração já dizia o pensamento, ou já vai dormir, ou lembra uma postagem na mídia social, que muitas vezes não tem nada a ver, tem ali, enfim, mas você fica ali naquele supérfluo. Fica claro também que atrás de tudo isso é necessário o esforço. Sair da comodidade. Olha, a luta é uma constante e faz parte da vida do ser humano. Todos nós estamos lutando de alguma forma. Ou para sobreviver, você vê os moradores de rua, ou para progredir. Mas sempre estamos lutando. A não ser aquele que encostou. O inseto que se move, o animal que anda, que corre, o pássaro que voa, e com o ser humano não é diferente. O ser humano, ele, queira ou não queira, ele deve estar numa luta. Tá? Se ele está lutando, ele está vivendo. O ser humano, bem lá no começo, ele lutava muito mais pela sobrevivência material, pois ele não tinha almoço na geladeira, não tinha. Então, na época, eu estou viajando aí para a primitividade. Ele saía de manhã para caçar o almoço. Ele saía de manhã para caçar o almoço, à tarde para caçar o jantar. Muitas vezes ele pegava tudo de manhã, né? Dá para suprir um dia. Mas, enfim, era uma luta, hein? Hoje nós temos aí um bocado de conforto. Eu sei que tem gente que não agradece, mas temos. Hoje, num outro estágio, apesar de em algumas regiões do Brasil e do país ter fome ainda, um absurdo, né? Mas a nossa luta deve ser para quê? Para se espiritualizar-se. Uma luta. E a oração faz parte. Lutar para conseguir construir o reino de Deus, sabe aonde? Dentro de nós. No processo de evoluir interiormente. Não fugir, não se acomodar, irmão. Se esforçar. Ah, filhinha, já viu o filhinho de papai? Essa geraçãozinha veio aí, está me deixando preocupado, eles não sabem, alguns não sabem que é escassez. Se tiver uma escassez, vão ter todos os problemas psicológicos inimagináveis, as clínicas estão cheias. Não estou generalizando, tem exceções. Bom, portanto, não fugir, não se acomodar, e sim se esforçar, lutar para conquistar seus objetivos. No nosso caso aqui, nós estamos falando de espiritualizar-se. Lutar contra as tendências negativas, contra os vícios, resistir aos pecados capitais. A luta representa uma vitória sobre a acomodação, a estagnação. Não é fácil.
Sim, mas nós temos que avançar, por isso os pezinhos vieram para frente, para avançar. Vocês acham que Deus quer nos ver acomodados? Quem acha, levanta a mão. Não dá para ver aqui, lógico. Você acha que Deus quer nos ver estagnados? Jamais. Deus nos quer ver extremamente vivos, jamais mornos. Quer nos ver utilizando todas as inteligências conquistadas em várias reencarnações, bem como todos os talentos também. Quem que tem que dar o primeiro passo é nós, não Jesus. Estou falando aqui na oração. Viemos para cá para aprender a andar nesse caminho, na verdade e na vida que Jesus prega. Isso aqui é um planeta de prova e expiação. Nós temos que utilizar um esforços espiritual, mental e material, a todo momento. A todo momento. Não é? Eu fiz uma oração, aí eu vou dormir, vou tirar umas férias, vou me aposentar, gente saudável. Tenho encontrado pessoas saudáveis, aposentado. Eu falo, mas cara, você vai botar o terninho de madeira rapidinho, você está acelerando. Eu jogo aberto, pode perguntar para alguns amigos aí, aposentados, saudáveis. Tanto trabalho a ser feito em entidades aí, beneficentes, caridosas. Ah, pelo amor de Deus, ficar aí passeando em supermercado, almas perdidas em supermercados. Na verdade, é onde eu encontro essa turminha. E eu vou lá e encontro o camarada. Vou no outro dia, depois de uma semana, encontro. Ele fala, esse cara não sai daqui. Tudo leva a crer que nós elevamos aí algumas reencarnações acomodados. Ou, eu não posso julgar esse companheiro. Senão nós não estaríamos aqui como trabalhadores à última hora. Nós estamos aqui. Tá? Nós não fomos promovidos. Possivelmente alguns amigos de vidas anteriores foram promovidos. Se nós que estamos em dívida com muitos irmãos dessa vida, possivelmente, e de outras, nós temos aí os obsessores ao nosso redor, cobrando, que, em outras palavras, ainda não somos ainda plenamente do bem. Nós, se um filho nosso aqui, encarnado, com fome, pede comida, nós daríamos pedras para ele comer? Ou aqueles hambúrgueres da África, que eu vi os meninos, né, que faziam lá, enfim, de terra, hambúrguer de terra, porque eles não tinham o que comer? Não. Nós aqui nós temos condições, tá, de dar o que comer para o nosso filho, mesmo que a gente não seja ainda plenamente do bem. Agora, vamos imaginar se nós estamos com fome, lembrando que nós somos filhos de Deus, ao pedirmos algo para Deus, nosso Pai, jamais ele daria pedra, jamais. O que eu estou querendo dizer atrás disso? Ao pedirmos alguma coisa, seremos atendidos. Mas tem que tomar cuidado com o que, quando nós vamos receber, quem, será que eu estou merecendo quando analiso quem, o quanto nós vamos receber, tá? Se receber muito eu vou me perder, okay? Por que eu devo receber aquilo, onde e como? Como eu vou receber? Não vai vir do jeitinho que eu gostaria. Geralmente é bem diferente das nossas expectativas. Agora, nosso Pai é bondoso, é misericordioso, e nosso Pai é amor. Ele ama os seus filhos. Por sua vez, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na prece. Por sua vez, a prece é uma palavra portuguesa, prece, mas ela é essencialmente latina, ela deriva de preces, que no plural é preces, que significa súplicas, pedidos, rogos de rogar. Tudo bem? A prece nos conecta com algo elevado, com Deus, com Jesus, com os espíritos elevados. A prece pode ser uma mensagem oral, escrita é até legal porque você mexe com todos os sentidos, ou em pensamento, que se dirige a Deus, a Jesus, ao santo, ao espírito elevado. Isso no caso da Igreja Católica Santa. Ok? Geralmente pedindo uma ajuda, uma bênção, ou agradecendo uma graça recebida. É muito raro ver alguém orar para agradecer. É raro, mas tem, lógico. Rezar é fazer uma oração já existente, repetindo uma prece pronta, sabe? Está pronta, né? E nem sempre, tá?
nós colocamos sentimentos naquilo que estamos repetindo. Ave Maria, cheia de graça. Tudo bem? Não estou aqui, por favor. E de nada vale. Você fica repetindo. Foi comentado que é uma prece sem sentido. Tudo é energia mental. Essa prece pronta, o fato de ser repetida muitas vezes, a gente não dá o devido moral. E aí não sai aquela energia mental. Eu vejo muita gente fazendo o Pai Nosso automático. Em 3 situações ao mesmo tempo. Muitas vezes, aí, dependendo do adolescente, ele está até com fone de ouvido, plugado no YouTube, e Pai Nosso, sai o santificado. Ah, irmão, não funciona. E depois quer ser atendido. Oh, ingenuidade! É muita ingenuidade. Já a oração, conforme foi dito, é sentimento. A oração é um diálogo. Podemos nos envolver em oração falando com Deus, confessando nossos pecados ou agradecendo, conforme nós comentamos. Nós sabemos que Ele já sabe o que nós vamos pedir, mas é muito importante oficializar, mesmo para nós, né, que estamos aqui se desenvolvendo na fé. Podemos fazer uma prece para nós mesmos, pelos outros, encarnados e desencarnados. Também podemos orar pelos animais, pela natureza. É muito raro ver alguém orando pelo Amazonas. E aumentaram as queimadas, aumentaram, olha aí. E não vejo ninguém orando pelo Amazonas para proteger. Mas Jesus protege, pátria do Evangelho, Amazonas. Que não é só o Brasil, tem os países ali que fazem parte do complexo do Amazonas. Portanto, a oração ela pode se estender a todos os seres vivos da obra divina, animais, os cachorrinhos, as plantas. O que diz Emmanuel, o mentor do Chico Xavier sobre a prece? Olha que ele fala, olha, eu tenho aqui ao pé da letra, tá? Olha, eu tenho aqui ao pé da letra, vamos lá. Ainda mesmo que te encontres no labirinto você não tem saída, quase inextrincável. Esse inextrincável significa algo de difícil resolução, que você não encontra saída, que não desata. Tudo bem? Então ele diz, você está num labirinto sem saída, com provações sem flexibilidade. Ainda mesmo que a tua jornada, esse tempo se alongue, sobre aí essa... Eu estou traduzindo aqui para ficar uma linguagem bem simples. Essa pressão da discórdia, da incompreensão, você em plena sombra, cultive a prece, presta bem atenção, olha o que o Emmanuel fala, cultive a prece com a mesma persistência que te induz na procura da água. Você já viu você com sede? Tudo bem? Para a sede e do pão para a fome do corpo. Eu vou repetir. Cultive, não importa a tua situação, cultive a prece com a mesma persistência que te induzes da procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Outro dia eu vi um morador de rua, eu percebi que ele estava apertado. Vocês me entendem? Ele estava precisando urinar. Que dó. E ali eu vi que ele correu para uma espécie de um bar. Era um bar, desculpa, bar, lanchonete. Mas olha, me fez lembrar disso, né? A persistência dele encontrar um lugar, que ele estava bem ali no centrão, o andar dele, que eu vi, eu falei, esse cara está apertado, eu vi o jeitinho dele. Você vê que quando aperta, a gente corre, a gente vai para cima. Agora, nós somos espíritas, a gente pode ser preventivo. Nós podemos ser preventivo. Nós podemos estar pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem, continuamente, que equivale a uma prece. Aí alguém vai perguntar, qual é a prece? Isso, evangélicos, católicos, todos gostam de falar. Qual é a prece que mais agrada a Deus? É legal, a pergunta interessante. Aí vem lá,
A prece é sempre que mais agradece, desculpa aqui, mais agradável a Deus, é quando é ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Portanto, tem a ver com o que nós conversamos. É preferível uma prece do íntimo, ao invés daquela prece lida. Tipo, olha, por favor, senhor, me ajude. Se for com sentimento, tem mais valia do que aquela linguagem florida, reflorida, mas sem sentimento. Portanto, em resumo, agrada a Deus. Quando fala agradar a Deus, nós não precisamos agradar a Deus. Ou melhor, Deus espera, eu digo, Deus não precisa do agrado. Muito pelo contrário. Deus quer que a gente evolua. Você quer? Eu estou traduzindo numa outra palavra, tá? Porque agradar dá a impressão ali de querer ser simpático e tal. Não. O que Deus quer é que a gente evolua, né? Evolua na inteligência intelectual e moral. Por isso que ele mandou aqui para nós. Isso, indiretamente, nós vamos estar agradando o nosso Pai. É sempre bom lembrar que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Então, como que eu vou agradar a Deus? Aprendendo, me curando, eliminando meus defeitos e me libertando das prisões mentais, ingenuidade, ignorância, investindo em conhecimento, saindo da ignorância, Como tem gente ignorante ainda em termos religiosos, em termos gerais no Brasil. Foi feito um estímulo aí para as pessoas o estudarem, não é possível. Que coisa incrível, porque eu faço muitas perguntas aos jovens. Tá lá, quando eu vou no supermercado, eu chamo puxo aquele menino lá que está repondo para conversar, para saber a situação. Tem hora que eu falo, meu Deus, o nível caiu. Então nós temos que estimular esse pessoal a evoluir. E Deus quer que a gente se evolua no intelectual e no moral. Portanto, a prece com fé, com sinceridade, com fervor, com amor, meu Deus, com esperança, é um outro papo. Né? As orações, elas são momentos de muita introspecção, reflexão, e principalmente, estou reforçando aqui, a fé. E elas devem ser realizadas em locais calmos, preferencialmente a sós e sem barulho e distrações. O texto deixa bem claro, né? O mecanismo da prece, nós espíritas sabemos, que a hora que você ora com todos esses cuidados, os bons espíritos procuram atender, sustentar, com boas resoluções, inspirando com ideia, mas o livre-arbítrio sempre é nosso. Portanto, trazendo aquela força moral para vencer as dificuldades, principalmente quando a gente se afasta do caminho. E lógico, está lá em Tiago, né, mais ou menos assim, pedis e não recebeis, está em Tiago 4:3, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está lá em Tiago. Em outras palavras, Deus não responderá nenhuma oração que aumente os nossos prazeres, as nossas honras, vaidade, enfim, as nossas tentações. E tem um trecho que foi lido aí, a gente tem que prestar atenção, que está lá, Jesus falando, olha, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, fechada a porta. Espera aí, na época de Cristo não tinha casas com vários cômodos. Um absurdo as casas que existem. Muitas vezes é um casal com 4 quartos, 3 quartos. Cá entre nós, na época de Jesus, gente, as casas só tinham um cômodo. Nós já discutimos isso. Lembra que punha a candeia? Todo mundo. Ali era todo mundo junto. O que ele quis dizer ali para você se reservar no quarto? Esse quarto é figurado, tradução do aramaico, hebraico, o aramaico, vai para o grego, vai para o latim, passa pelo alemão, vai para o inglês, vem para o português. Você acha que Jesus ia falar em quarto? Não tinha isso, né? Ele está querendo dizer aqui, voltar para si, para o vosso quarto. Esse quarto é para você voltar para o seu íntimo,
se isolar desses excessos de informações, de postagem. As pessoas estão com as cabeças cheias de postagens, né? Instagram, TikTok, QI, aquela coisa toda. E o essencial, o que eu vim fazer aqui na Terra? Tem gente aí perdidinha. E, enfim, eu estou lembrando a importância da oração. A minha esposa tirou um bioma, e tinha que tirar, né, uma cirurgia, e eu posso até usar o nome da médica, a doutora Carmen, aqui perto, para quem é de Bauru, próximo do Colégio Batista. Eu estava ali na recepção esperando, ela sai, junto com um bocado de pessoas ao redor. Ela falou, Davidson, e ela com o mioma na mão, um lençol envolvido, uma espécie de um lençol envolvido, ela falou, Davidson. Eu falei, sim, doutora Carmen. Quem era a senhora que acompanhou a cirurgia da sua esposa? Senhora que acompanhou? Eu comecei a rir, né? Ela riu para mim. Eu nunca mais conversei com a doutora Carmen, é mais a minha esposa que conversa, mas com certeza tinha lá alguém ajudando, protegendo. Olha, e aí eu concluí, a família toda estava em oração. Não é verdade? O tempo está estourando, eu só vou ler um trechinho, só para a gente fechar, um trecho da prece Vencerás, Emmanuel ditou para o nosso Chico Xavier. Como o tempo está em cima, eu vou pegar uma parte aqui, olha que interessante. Avançar. Portanto, aqui não fala em parar, fique parado, não. Avança, ainda que esteja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, uma parte da oração. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Eu estou vendo que aqui no Brasil está uma onda de negatividade contínua. Nós temos que interromper isto. Tem que interromper isto. Nós, espíritos, tem que levar outras energias, positividade, negatividade contínua. Os motivos são aí de sobra. Quem está acompanhando o noticiário verdadeiro tem motivo, sim. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Não pode permitir que esse desencanto entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Emmanuel, brilhantemente. Não desistas da paciência. Não creias aí que eu queria chegar aqui. Não creias em realizações sem esforço. Sem esforço. Sem esforço. Não creias. Silêncio para injúria. Toda família tem gente falando por trás. Tem. E todo trabalho tem gente falando por trás. Tem. Se com Jesus foi assim, conosco vai ser diferente. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Nós temos muita gente aí, autoridades doentes. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho. Outra vez ele fala em trabalho, ou te apague a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Eu vou parar por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, com muito amor no coração, nas orações. E nós aqui na Pátria do Evangelho, nós temos uma missão muito nobre, que é orar muito mais do que os outros países. Exportar energias mentais, como nós fizemos durante esse período aí da pandemia, um tempo atrás. Então nós temos que orar porque o mundo vai precisar. Nós estamos no meio do apocalipse, nós temos que orar muito. Tem muitos espíritas que não compreenderam isso ainda. Então fica aqui o grande recado, orar com muito amor no coração, que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos uma extraordinária semana maravilhosa. Que assim seja. Muito obrigado, Deilson. Que assim seja. Muito bem. Vamos dar continuidade, então. Vamos abrir os nossos corações com amor e carinho para receber a mensagem do Dr. Deolindo, através do André. André, por favor, tenha a palavra. Obrigado, Dr. Bem, o tema de hoje é bem propício, né? Qualidade da prece.
É um tema maravilhoso. Se nós levarmos à risca o que está escrito no Evangelho, né, em tempos atrás, mostra claramente, né, que todo mundo sempre teve muita dificuldade em orar. Uns orando por interesses, outros orando apenas para mostrar que está orando, outros, né, orando sem fé, né, outros orando com fé, uns orando com ostentação, outros orando com simplicidade. Veja, isso nós vemos claramente também nos dias de hoje. Então, a qualidade da prece, aonde está? Acabou de ser dito pelo nosso irmão Davis, pela sinceridade que nós pomos em nossas palavras e que sai dos nossos corações. Eu costumo sempre dizer ali na Casa Bezerra, né, nossos atendimentos, como também quando solicito a todos nesse estudo ou nesse trabalho de cura espiritual de quinta-feira, sempre uma seguinte palavra: entreguem-se de coração nesse momento tão oportuno que temos de nos sintonizarmos a Deus. Então, isso é necessário, essa entrega do ser. Mas a prece, nós costumamos fazê-la apenas para pedir. Pedimos no despertar do dia que tenhamos um dia maravilhoso, no chegar da noite que tenhamos uma noite de sono tranquilo. Vamos às casas religiosas, ali nos prostramos, pedindo prosperidade, progresso, pedimos riqueza, né? Muitas das vezes nada pedimos, apenas recitamos uma oração já decorada. Veja, fazemos de várias formas, mas então queria apenas completar com algumas coisas esse estudo. Quando se colocar em oração, primeira coisa, se recolhe interiormente. Faça seu exercício de respiração e expiração. Acalme-se. Relaxe. E a primeira fala com Deus. Abra para Ele o seu coração, dizendo das suas deficiências, conversando com Ele das dificuldades, com muita sinceridade, sem querer por palavras que tenham dupla intensidade. Não. Dialogamos com Ele. E, ao mesmo tempo, quando estamos nós bem tranquilos e nessa sintonia ao Pai, fiquemos atentos às nossas mentes, informações que a nós chegará. É um dos papéis da prece. Diálogo, aprendizado, caminhos que poderão se abrir. Mas, se nada ouvir dentro da sua mente, se nada sentir dentro do seu coração,
Não se desespere. Continue no seu dia a dia a dialogar com o Pai. Mas também continue no seu dia a dia a se esforçar por aquilo que a Ele disse, fazendo com que melhoras aconteçam junto de ti. Quando menos você esperar, a bênção divina fará parte da sua vida. Podemos pedir? Podemos pedir, porque somos eternos pedintes, igual também usou lá no início a palavra do nosso irmão Deus. Porque assim fomos acostumados e treinados através do tempo. Mas saibamos o que pedir. Não misturemos o material com o espiritual. Porque se estivermos de bem com Deus, o nosso fator espiritual, moral, sentimental, de bem com a vida, de bem com a família, conscientes de como nos portarmos diariamente, principalmente mediante o consumo da qual acostumamos realizar em nossas vidas de bens, de alimentos, né? Até de bens utilitários, mas saibamos utilizar tudo com equilíbrio, para que depois não entremos em desespero e em pânico e queremos com que Deus solucione nossos problemas. Não. Aprendamos nós a caminharmos equilibrados. Aprendamos nós a ter o controle de tudo em nossas vidas, porque assim, a cada momento, nós nos colocamos mais merecedores. E esse fator do merecimento não significa que eu vou ser privilegiado perante Deus, porque Deus não vai privilegiar ninguém, mas eu estarei apto a fazer aquilo que é certo. E quando eu faço aquilo que é certo, eu colho frutos bons. E colhendo frutos bons, eu posso dizer claramente de que as nossas preces atingiram os objetivos, porque a prece não é apenas o ato de pensar, de falar, de sentir, é também o ato de fazer no dia a dia aquilo que necessário se faz. Por isso que foi dito lá na prece de Emmanuel a necessidade de muito esforço dentro da sua trajetória de busca pela sua melhora espiritual. Então, vou dizer a palavra que digo sempre. Neste momento, entreguemos a Deus. Todos com o pensamento, com o coração puro. Não desvie a sua atenção para nada nesse momento. Foco a Deus. Dialoguem com Ele. Ah, estou com dor. Sim, dialoguem com Ele. Estou com dor no estômago porque fiquei o dia inteiro sem me alimentar. Errei. Então me dê no despertar do amanhã essa vigilância maior para que eu me alimente no momento correto, para que essa dor do estômago não venha a me acometer novamente.
É a forma de pedirmos ao Pai força, pedimos ao Pai luz, pedimos ao Pai a atitude que temos nós que ter todos os dias em nossas vidas. Necessito de paz. Sim, roga ao Pai a sua paz interior. Mas, ao mesmo tempo, dialogue com Ele, Pai. Essa paz estou com tanta dificuldade de encontrar, porque estou olhando hoje para o mundo de forma revoltada. Não consigo compreender as coisas, Pai. Não aceito as divergências que eu vejo no mundo. Então peça a Ele que lhe dê a sabedoria para enfrentar tudo isto, deixar de lado a vida dos outros e viver a tua vida, ou viver a tua vida com aqueles que você ama, sendo dócil, amoroso, não revolto, não agressivo, não bruto, como muitas das vezes colocamos perante os nossos semelhantes, principalmente para aqueles que estão muito mais próximos de nós, que temos uma liberdade maior. Ó Pai, me dê essa sabedoria, me dê esse equilíbrio, porque assim eu desejo, Pai, vou mudar a minha forma de pensar perante a vida. E usufrua da tua paz, usufrua do amor que vós sempre teve ao seu lado e nunca conseguiu visualizar, porque o seu estado negativo não deixava com que isso ocorresse e você ficava a reclamar como se ninguém te amasse. Uma mentira que você queria para você mesmo. Então, Pai, me oriente, porque quero eu seguir os teus passos. Pai, necessito do teu auxílio, para que traga para mim nesses momentos os fluidos balsâmicos e curadores. Então, entregue-se ao seu pedido, mas abra o teu coração, abra a tua mente, para que, nesse momento, esses fluidos te envolvam em seu corpo perispiritual. Ou seja, abra os chakras do teu corpo com a pureza, com a humildade que necessário se faz, com a fé da qual assim venha nos alimentar, que deixai com que essas mãos do nosso divino e amado Mestre e médico Jesus os envolva nesse instante, trazendo tudo que necessário assim se faz para que tenhais um momento diferente, uma noite tranquila e um dia iluminado para o seu novo despertar. Acordar e olhar para o mundo e agradecer a Ele. Pai, que dia belo. Esteja frio, esteja calor, esteja sol, esteja chuva. Não reclame, não blasfeme. Pai, obrigado pela chuva, pela água que está a limpar este universo, deixando ele mais leve. Pai, obrigado pela chuva, pela água que está a alimentar esta terra, que dará os frutos para o alimento desta humanidade. Pai, obrigado por este sol que fará com que tudo se germine, tudo se frutifique. Obrigado por esse sol que dará ao corpo de cada um as vitaminas necessárias. Obrigado, Pai, por esta noite, para que tenhamos um novo sono após um dia inteiro de trabalho que tanto nos estafa. Obrigado, Pai.
Muito obrigado por estar ao meu lado. Muito obrigado, Pai, pelo bem da qual me oferece. Muito obrigado, Pai, pelo despertar da qual me dá a cada dia. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado, Pai, pelo trabalho. Obrigado, Pai, pelo lazer. Obrigado, Pai, pela vida que me oferece dentro dessa nova oportunidade de aprendizado, desta reencarnação. Então, a Ti, Pai, somos eternamente gratos. Obrigado, Pai. Então, assim, que essa luz divina esteja sempre a alimentar a todos vocês. Que assim seja. Obrigado, Dankmar. Nós que agradecemos palavras tão carinhosas para nos fortalecer e nos tornar mais cristãos ainda, né? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito bem, vamos então vibrar em favor dos nossos irmãos, doando esta energia que acabamos de receber neste momento, energia maravilhosa, essa luz que ilumina os nossos caminhos, para que nossos irmãos, com os nomes no grupo de cura, grupo de estudos, sejam abençoados, iluminados também neste momento e recebam essa energia maravilhosa para que sejam fortalecidos e curados. E assim, Pai, agradecendo por esses momentos maravilhosos que tivemos nesta noite, queremos oferecer a prece de Cáritas. E assim, pedimos aí a Teresa que faça para nós. Teresa, por favor. Vamos agradecendo a Jesus e ao nosso Pai Maior, Deus, por essa oportunidade, por esse grande ensinamento de hoje e que podemos deixar brotar dentro de nós essa luz divina que se encontra em todos os corações de cada nosso irmão no mundo. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, Senhor, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Que assim seja. Que assim seja, né? Muito bom. Que todos tenham uma boa noite, né? E antes, recolham-se com as asas para que a espiritualidade, a equipe médica e o doutor Bezerra possa concluir o atendimento de todos vocês. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, uma boa semana.